Você já se perguntou como uma lavoura de café se comporta depois de uma década de produção? Será que as plantas continuam produtivas ou será que o vigor delas diminui com o tempo? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nessa questão, comparando duas das cultivares mais promissoras da cafeicultura brasileira, o café arara e o catucaí amarelo 2SL. Recentemente, recebi uma pergunta muito interessante de um seguidor, querendo saber sobre lavouras de arara com mais de 10 anos. Vamos explorar os dados de produtividade dessas variedades e discutir o impacto do número de safras sobre a produtividade, além das medidas corretivas necessárias para garantir a longevidade produtiva das suas plantas. Você vai se surpreender com as diferenças entre essas cultivares e descobrir qual delas é a melhor opção para lavouras no longo prazo. Fique até o final para não perder algo importante. Mas antes de seguirmos, tenho recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, convido você a se tornar membro para ter acesso a mais benefícios, vídeos e conteúdos aprofundados e exclusivos para assinantes do canal. Terceiro, comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. Agora eu tenho mais um recado importante. Aproveite para baixar gratuitamente o e-book Café Arara. Não plante sem conhecer estes detalhes. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao nosso conteúdo. Comecemos fazendo um comparativo importante entre o café arara e o catucaí amarelo 2SL. Na cafeicultura moderna, uma das maiores preocupações dos produtores é garantir que suas lavouras permaneçam produtivas ao longo de vários anos da vida útil da lavoura. A produtividade de uma lavoura muitas vezes é determinada por uma combinação de fatores, como espaçamento entre plantas, densidade de plantio, adubação e, claro, o vigor das plantas com o passar do tempo. Aqui surge uma diferença básica entre o café arara e o catucaí amarelo 2SL. Mas antes de explorarmos essa questão, vamos entender as características de cada uma dessas cultivares. O café arara tem se destacado pela sua produtividade elevada e resistência a doenças, incluindo a ferrugem, cercóspora e seca de ponteiros, tanto por foma quanto por bactéria. Essa variedade, segundo dados do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras de 2023, pode produzir até 39% a mais que o tradicional catuaí. Para exemplificar, o arara alcançou em média 57 sacas por hectare, enquanto o catuaí produziu apenas 41 sacas nas mesmas condições. Esse número é ainda mais impressionante em regiões montanhosas, como na zona da mata, com clima mais ameno, onde o arara atingiu 71 sacas por hectare na média de 9 safras avaliadas em plantios de sequeiro. Agora, o que realmente chama atenção sobre o arara é o comportamento das lavouras mais velhas, o que responde diretamente ao nosso seguidor. Os dados de outro ensaio mostram que mesmo após 13 safras avaliadas, o número de colheitas não afetou significativamente a produtividade do arara. Isso quer dizer que, após mais de 10 anos de produção, essa cultivar manteve sua capacidade de produzir, sem perda considerável de vigor. Ou seja, se você tem uma lavoura de arara com mais de 10 anos, pode esperar que sua produtividade continue estável, desde que se mantenha boas práticas de manejo, incluindo, principalmente em regiões mais quentes do cerrado, a irrigação. Por outro lado, o catucaí amarelo 2SL, embora também seja uma cultivar altamente produtiva, especialmente nos primeiros anos, apresenta um comportamento diferente. Nossos dados de meta-análise dessa variedade revelam que, ao contrário do arara, o número de safras tem um impacto significativo na produtividade ao longo do tempo. À medida que o número de safras aumenta, especialmente em condições de sequeiro, a planta perde vigor e sua capacidade de produção diminui. Na média de 9 localidades avaliadas, o catucaí 2SL produziu 38 sacas por hectare, na média de 4 safras, em condições de sequeiro, comparado às 96 sacas por hectare na primeira safra em plantios irrigados, como em um experimento feito em Monte Carmelo. Essa perda de vigor com o passar dos anos é um fenômeno
fenômeno comum na cafeicultura, mas é especialmente evidente no Catucaí amarelo 2SL. As plantas mais velhas tendem a acumular estresse fisiológico, o que se manifesta em menor capacidade de produzir novos ramos produtivos. Esse efeito é ainda mais pronunciado sem irrigação, o que faz com que a planta fique mais suscetível ao estresse hídrico durante os períodos críticos de crescimento. Agora, comparando o comportamento em lavouras velhas, de café arara e de café catucaí, nos leva a uma conclusão clara. O arara mantém sua produtividade de forma estável ao longo do tempo, enquanto o catucaí amarelo 2SL apresenta uma perda de vigor significativa. Isso compromete a produção após várias safras. Essa diferença é fundamental para produtores que planejam lavouras de longo prazo. Se você está cultivando o arara, pode esperar uma produção consistente, mesmo depois de 10 ou mais anos de colheita. Na média dos dados, a produtividade do arara em diferentes regiões, incluindo áreas irrigadas e de sequeiro, permaneceu estável ao longo de 13 safras avaliadas, com uma média de 81 sacas por hectare nas condições mais favoráveis. Já para as lavouras de Catucaí amarelo 2SL, é importante estar atento ao manejo correto para evitar essa perda de produtividade ao longo do tempo. Conforme já discutimos anteriormente, a irrigação é a prática que permite manter o vigor dessa cultivar ao longo de várias safras e manter essa lavoura produtiva. Em áreas mais quentes, como do Cerrado Mineiro, a irrigação e o espaçamento adequado são fundamentais para prolongar a vida produtiva da lavoura. Agora vejamos algumas medidas corretivas de como prolongar a vida produtiva do Catucaí amarelo 2SL. Se você optou por plantar o Catucaí amarelo 2SL e está preocupado com a perda de vigor ao longo do tempo, existem medidas que podem ser adotadas para prolongar a vida produtiva da sua lavoura e mitigar os efeitos negativos do número de safras. Uma das principais estratégias é a poda de recuperação. Essa técnica é usada para remover ramos antigos e promover o crescimento de ramos novos, produtivos. Essa prática se mostra especialmente necessária em lavouras de Catucaí amarelo 2SL, onde a perda de vigor pode ser contornada pela renovação da planta, permitindo que ela direcione sua energia para novos ramos e, consequentemente, para a produção de frutos mais pesados e de melhor qualidade. Além da poda, a irrigação é uma ferramenta fundamental para essa cultivar, garantindo que as plantas não sofram com o estresse hídrico, principalmente durante os períodos críticos de crescimento, sobretudo em sistema convencional de preparo do solo e implantação. A irrigação não só ajuda a manter a produtividade em níveis elevados, mas também reduz o impacto negativo do envelhecimento das plantas. Em Monte Carmelo, por exemplo, a irrigação permitiu que o Catucaí amarelo 2SL alcançasse uma produtividade impressionante, de 96 sacas por hectare na primeira safra. Agora, quanto ao manejo de irrigação e espaçamento no café arara e do Catucaí amarelo 2SL, devemos destacar que outro ponto de comparação importante entre essas duas cultivares é o efeito desses espaçamentos e da densidade de plantas na produtividade. Em relação ao café arara, a análise estatística mostrou que nem o espaçamento entre linhas ou entre plantas tiveram efeito significativo sobre a produtividade. Isso oferece aos produtores uma flexibilidade maior no manejo da lavoura, permitindo que o espaçamento seja ajustado de acordo com necessidades práticas, como a mecanização. Por isso eu recomendo essa variedade tanto para a cafeicultura mecanizada de cerrado, quanto para a cafeicultura de montanha, com espaçamentos menores entre linhas. O importante sempre será manter o número de plantas por hectare, conforme o sistema for de safra zero ou tradicional de safra todo ano. Veja recomendações de vídeo do canal. No caso do Catucaí amarelo 2SL, a meta-análise indicou que o espaçamento entre plantas não teve um efeito significativo sobre a produtividade. Isso oferece aos produtores maior flexibilidade para ajustar o espaçamento conforme as condições da lavoura e as necessidades práticas, como mecanização e controle de pragas. Além disso, a densidade de plantio, ou seja, o número de plantas por hectare, também não apresentou impacto significativo na produtividade dessa cultivar, dentro da faixa de densidade que normalmente tem sido utilizadas em plantios mais abertos. Também temos recomendações de vídeo do canal.
Afinal, qual é a melhor escolha para lavouras no longo prazo? Após essa comparação, fica claro que o café arara é uma escolha excelente no longo prazo, especialmente se seu objetivo é manter uma produção consistente ao longo do tempo. Ressaltando o que eu já venho falando muito em outros vídeos, a necessidade de irrigação, principalmente se tratando de sistema convencional de preparo do solo e plantio. Por outro lado, se você está cultivando o catucaí amarelo 2SL, é fundamental adotar práticas de manejo, como a poda de recuperação, além da irrigação, para garantir que a produtividade não caia ao longo do tempo. Embora essa cultivar tenha um desempenho excelente em seus primeiros anos, a perda de vigor pode ser um desafio em lavouras mais velhas. Agora eu tenho um recado final. O clima cada vez mais seco e instável tem afetado sua produção? A adaptação é a chave para o sucesso. Na jornada cafeeira, você aprenderá a lidar com o clima adverso, mantendo a produtividade mesmo em condições difíceis. Prepare-se para os desafios climáticos. Inscreva-se agora e descubra como adaptar suas lavouras. O link está na descrição do vídeo.